Beleza, torcedor vascaíno, material muito especial como prometido aqui no Atenção Vascaínos, com convidados muito especiais. 6 youtubers ligados aqui no YouTube, gente que torce pelo Vasco, faz canal sobre o Vasco, vai perguntar e vai entrevistar o presidente Alexandre Campelo. Eles mandaram perguntas para o presidente, que esteve aqui na nossa live na segunda-feira e respondeu a esses 6 youtubers vascaínos que fizeram essas perguntas. E a gente já começa agradecendo primeiro a todos eles que participaram aqui do canal Atenção Vascaínos. São eles, o mineiro vascaíno Gustavo Portela, além dele, teve também o Felipe Tiru, do canal Sobre Vasco, nosso amigo Juninho Mil Grau, do Machão da Gama, o canal Machão da Gama, o jornalista André Garoni, do blog do Garoni, do canal do Garoni, lá do Lance, também tem um canal aqui no YouTube. Alex Emerick, do canal Bancada do Líder. E para finalizar, o canal Mário Coelho. O Mário Coelho também mandou uma pergunta para o presidente. Vamos começar essa entrevista, curte aí as perguntas e as respostas do Alexandre Campelo, presidente do Vasco. Aqui o Alex Emerick, dono do canal Bancada do Líder. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta a você, Alexandre, que creio eu é a grande preocupação de todos os torcedores vascaínos. Como você fará para atrair investidores de peso na intenção de trazer jogadores a nível de seleção para 2020, já que foi sua promessa? Obrigado. Bom, Alex Emerick, eu ouvi sua pergunta, quero te dizer o seguinte. Hoje, as receitas de um clube de futebol, elas não são compostas de um único investidor, como você disse, o investidor de peso. A composição das receitas, elas são oriundas de diversas fontes. O marketing é muito importante, os patrocinadores são importantes, a receita com o sócio-torcedor também. E o que faz a diferença na aproximação com esses investidores é a marca do clube. É o que essa marca representa para o clube. Então, transparência, seriedade, tudo isso importa no momento em que o investidor associa a marca dele à marca do clube. Então, esse é um trabalho feito a longo prazo, não é de curto prazo, mas nós já temos demonstrado ao longo desse 1 ano e meio de gestão um crescimento bastante grande no que diz respeito à melhoria, à percepção em relação à marca Vasco da Gama. E é a partir daí que a gente pretende trazer novos investidores. Fala pessoal do Atenção Vascaínos, presidente Campelo, aqui quem fala é Felipe Tiru do canal Sobre Vasco. Obrigado aí pela oportunidade de poder trazer uma pergunta. Eu vou aproveitar então para fazer um questionamento que muitos dos inscritos do meu canal fazem, que é o seguinte: a gente sabe, o Vasco não tem dinheiro para ficar disputando os grandes jogadores com outros clubes que estão financeiramente aí na nossa frente, né? Então a gente tem que ir sempre ali na segunda, na terceira prateleira, quando vai procurar se reforçar. Por outro lado, a gente tem aí uma base que sempre foi forte e que está atravessando uma fase particularmente exuberante. A gente viu na Copinha, no começo do ano, em todos os campeonatos sub-20 que estão acontecendo aí, como a nossa base é forte. Diante disso, o questionamento que a gente da torcida se faz é: não dá para mudar um pouco o planejamento do Vasco não e começar a apostar mais na molecada da base? Deixar de trazer esses reforços para compor elenco e reforçar o elenco justamente com quem está vindo da base? A gente não conseguiria assim ter mais talento e ainda por cima economizar no orçamento, porque a gente sabe, né, não tem um custo de trazer o jogador e o salário de quem sobe da base também é menor. Assim a gente evitaria mais um segundo problema que o Vasco vem enfrentando aí e que eu queria saber também qual vai ser o posicionamento para 2020, que é a questão dos salários atrasados. Muito obrigado aí à Atenção Vascaíno por abrir espaço para a gente poder levantar essa dúvida para o presidente Campelo aí, e fico aqui ansioso pela resposta. Valeu, galera, a gente vai se falando. Bem, Felipe, a sua pergunta é bastante interessante e eu gostaria de começar te dizendo que uma das coisas que a gente tem defendido ao longo de toda a nossa gestão é a valorização da base. Entretanto, a gente precisa entender que esses garotos que sobem da base, eles precisam de um tempo para amadurecer. Não é qualquer um que chega e já entra jogando, né, como foi o caso do Thales. Alguns outros precisam de um tempo maior para se adaptar e para poder apresentar o seu verdadeiro futebol. Por isso é importante nós mesclarmos a base com jogadores experientes.
quanto ao grande investimento, eu quero te dizer que até hoje, né, em 2018 e em 2019, o nosso investimento com salários foi bastante baixo. E a ideia é que para 2020 nós façamos aí alguns investimentos pontuais em jogadores qualificados e experientes, para mesclar com a nossa base e investir cada vez mais na base. A gente tem exemplo aí, por exemplo, do Lucas Santos, que foi muito bem no sub-20, mas quando chegou no profissional, ele não conseguiu render aquilo que se esperava. E isso não quer dizer que o jogador não vá desenvolver todo o seu talento, mas tão somente que ele talvez precise de um pouco mais de tempo para ser utilizado. Então nós não podemos nos precipitar e queimar os nossos atletas da base, lançando eles de forma prematura. Fala, galera da Atenção Vascaínos. Bom, a minha pergunta para o presidente Alexandre Campelo é em relação ao planejamento do futebol. Queria saber se ele acha que houve realmente um erro no planejamento, na montagem de elenco do Vasco no início da temporada, tendo em vista que o Vasco contratou muito jogador que hoje já não é aproveitado. O Vasco chegou a ter mais de 40 atletas fazendo parte do elenco e passou quase que essa metade dessa intertemporada ali mais dispensando o jogador do que contratando. Queria saber a visão dele em relação a isso, se ele acha que realmente faltou planejamento ou se foi mal executado esse planejamento de início de temporada do Vasco, quanto que isso afetou o ano do clube, pelo menos em relação ao futebol. Bem, Garoni, eu acho que não. Eu acho que não houve erro de planejamento e tem alguns detalhes que precisam ser esclarecidos. Primeiro, o nosso investimento é muito baixo. E quando você não tem recursos para investir, você corre determinados riscos. E aí, daquelas apostas que são feitas, algumas dão resultado, outras não. A eficiência está em tirar esses jogadores que não deram resultado para que você abra espaço na folha. E eu acho que, sob esse aspecto, isso tem sido muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Quando você diz que nós tínhamos quase 40 atletas, é verdade, nós tínhamos quase 40 atletas. Mas não eram atletas profissionais que nós trouxemos, eram atletas oriundos da base, que nós optamos por levar para o profissional para que eles pudessem ser primeiro observados e serem dispensados ou emprestados ou, enfim, recolocados no mercado a partir de uma observação mais criteriosa. Então, quando se fala que o Vasco tinha 40 atletas no elenco, esses 40 atletas, uma grande parcela é de jogadores como Moresh, João Pedro, uma série de jogadores que acabaram não conseguindo espaço no profissional e que foram emprestados para outros clubes. Enfim, eu acho que o planejamento que foi feito está sendo executado de maneira correta. Nós sabíamos que o nosso orçamento não era um orçamento para a gente brigar na parte de cima da tabela, nós iríamos brigar ali pelo meio da tabela e me parece que isso está acontecendo. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro agradecer aqui a oportunidade de poder fazer uma pergunta ao presidente Alexandre Campelo e o que eu gostaria de saber é o que eu acho que todo vascaíno no momento quer saber. A gente sabe que no ano que vem já temos eleições no clube e que a movimentação está cada vez mais forte em São Januário aí de grupos políticos, de possíveis candidatos. E eu queria saber do presidente Alexandre Campelo se ele tem a intenção de concorrer à reeleição ou se ele vai aguardar um pouquinho, vai aguardar o desempenho do clube, do time em campo na temporada que vem e, dependendo aí dos resultados, pensar numa possível candidatura à reeleição. Quero saber se ele pensa aí em ser candidato mais uma vez a presidente do Vasco. Grande abraço aí a todos. Bom, Juninho, eu acho que é muito cedo para se pensar em eleição, né? O Vasco, a eleição é a cada 3 anos, mas me parece que quando acaba a eleição já começa o processo eleitoral da outra. E acho que quem está na gestão não deve se envolver nesse processo eleitoral. Eu fui eleito por 3 anos, estou aí com 1 ano e meio, ainda tenho quase 1 ano e meio pela frente. Acho que a minha preocupação deve ser muito no sentido de executar aquilo que foi planejado, de fazer com que a gestão dê certo, com que todas as nossas premissas sejam cumpridas. E é nisso que eu vou me concentrar. Salve Emerson Rocha, salve galera do Atenção Vascaínos, um grande abraço aí também
pro Flávio Dias, pro João Pedro Scofano, tô sempre ligado aí no canal. Bom, minha pergunta pro presidente Alexandre Campelo é a seguinte: o Vasco em 2019 vem sofrendo com salários atrasados e também teve a questão de não poder fazer contratações a dinheiro, tem sempre que ficar contando com jogador livre no mercado, em fim de contrato. E o presidente disse na Rádio Globo que o Vasco terá uma capacidade maior de investimento para 2020. Eu gostaria então que ele confirmasse isso mais uma vez e nos dissesse que o Vasco vai ter capacidade para ir no mercado e efetivamente comprar bons jogadores. E questão dos salários atrasados, podemos ficar tranquilo quanto a isso? Obrigado, presidente. Grande abraço, galera. Bem, Mineiro, eu ouvi a sua pergunta e eu quero te dizer o seguinte. Quando nós assumimos e que começamos a analisar a situação do Vasco, nós fizemos um planejamento e desde o início dissemos para a torcida que o ano de 2018 e 2019 seriam anos difíceis, que todo o nosso esforço seria concentrado na reestruturação financeira do clube e que para esses anos de 18 e 19 nós não poderíamos esperar times com grande investimento. Isso de fato é o que tem acontecido. Na nossa avaliação, 2020 será um ano um pouco mais folgado, mas apenas em 2021 nós teremos uma capacidade maior de investimento. Então o que eu quero dizer é que em 2020 a ideia é investir um pouco mais do que tem sido investido em 18 e 19, montando uma equipe mais forte, mas ainda longe daquilo que nós entendemos que deveria ser o investimento do Vasco. Quanto aos salários atrasados, esse ano, além das dificuldades que já eram previstas, né, com uma dívida de curto prazo muito grande, impactando no nosso fluxo de caixa, os recursos oriundos da televisão, eles foram todos deslocados para o final do ano, de forma que tivemos problema aí na manutenção desses salários em dia. Mas a tendência é que a partir de dezembro isso seja normalizado com um aporte maior financeiro que vem da remuneração por conta da classificação do time no Campeonato Brasileiro. Quem tá falando aqui é o Mário Coelho, do canal no YouTube Mário Coelho Vasco. Eu queria lhe fazer uma pergunta e um pedido, um apelo em nome do torcedor vascaíno. 2 pontos que eu gostaria de abordar. Primeiro, um futebol competitivo. Foi uma promessa sua de campanha que se o senhor viesse a ser presidente do Vasco, você estaria montando times competitivos para buscar títulos, para buscar aí classificações para Libertadores. Eu quero saber na sua opinião. Você acha que falhou? Você acha que tiveram erros? Você se arrepende de alguma decisão tomada durante a sua gestão realmente em relação ao futebol? E a segunda ponto aí de promessa de campanha foi a questão do equilíbrio financeiro dentro do nosso clube, né? Mas se os funcionários não conseguem receber os seus salários, cadê o equilíbrio financeiro? O que está acontecendo dentro do clube? Cadê os investidores que você falou que ia atrair? Cadê os patrocínios fortes? O que está acontecendo em relação a essa questão financeira dentro do clube? E o pedido, em nome da torcida vascaína, que por favor, Alexandre Campelo, não venda a nossa joia, o Thales Magno, pelo menos até o final do seu mandato. O Vasco há muitos anos tá aí carente de um ídolo oriundo da base. O torcedor vascaíno merece ver esse garoto jogando pelo Vasco da Gama, pelo menos aí pelos próximos 2 ou 3 anos, mas eu espero que você entenda essa carência e o quanto o torcedor vascaíno quer ver um novo ídolo aí oriundo da nossa base. Valeu? Tamo junto aí, espero que você possa responder aí da melhor forma possível. Mário, em relação à sua pergunta, eu quero te dizer que o nosso maior compromisso é com o equilíbrio financeiro e ele tem sido trabalhado durante todo o meu mandato. Agora, um ponto é importante eu frisar. O Vasco, quando eu assumi, tinha uma receita de 200 milhões anuais. Em 2016 e 2017, a receita do Vasco foi de 202 milhões. Em 2018, meu primeiro ano de mandato, ela subiu para 260 milhões de reais, ou seja, um aumento de 30%. Então isso já começa a responder ao teu questionamento em relação aos patrocinadores. O Vasco até então tinha sua camisa sem nenhum patrocinador estampado e ao longo desses 20 meses que aqui estou, nós já tivemos mais de 30 patrocinadores associando a sua marca à marca Vasco da Gama. Isso demonstra uma mudança de patamar na marca do Vasco, na aceitação do mercado
no entendimento do mercado daquilo que é o Vasco da Gama, da transparência, enfim, do valor da marca do Vasco. E aí, voltando à questão financeira, eu quero te dizer o seguinte: o Vasco tinha uma receita de 202 milhões anuais e uma dívida de 680 milhões. 680 milhões. Desses 680 milhões, quase a metade era de curto prazo, ou seja, uma dívida que precisava ser paga imediatamente. Ora, não existe matemática que com 260 milhões anuais você consiga liquidar uma dívida e manter as suas despesas correntes, ou seja, pagamento de funcionário, água, luz, telefone, fornecedor de alimento, fornecedor de passagem em dia. Então é óbvio que em algum momento isso vai impactar na vida do clube, no fluxo de caixa. Mas em 2018 nós conseguimos reduzir a dívida em 90 milhões. E esse ano ela será reduzida mais uma vez. Mas obviamente que ela não vai acabar. Para você acabar com uma dívida de 680 milhões, tendo uma receita de 200 milhões, você precisa, primeiro, passar a faturar mais, que é o que nós estamos fazendo. E segundo, vai precisar de 3 a 4 anos para equilibrar essa dívida. Não para acabar com ela, mas para acabar com a dívida de curto prazo e deixar apenas uma dívida equacionada a longo prazo. Isso é uma dívida saudável. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo e está sendo realizado com sucesso, sim. Ninguém escondeu que aqui ou ali o salário poderia atrasar, que algum compromisso poderia não ser pago. Até porque essas dívidas de curto prazo, elas implicam em penhoras frequentes. Então, acho que já te expliquei a questão financeira. Em relação ao time forte, a base forte, a gente sempre disse que ia formar times competitivos, sim, que iríamos valorizar a base, e isso tem acontecido. Eu acho que existe um reconhecimento do torcedor vascaíno que hoje o Vasco tem uma base muito forte, muito forte. Quero só te dizer que os últimos 10 jogos do Sub-20 foram de vitória. Isso enfrentando equipes como Internacional, São Paulo, Bahia, equipes da primeira divisão, da Série A. E que esses jogadores têm servido ao profissional com grande frequência. Hoje nós temos um número grande de jogadores da base no nosso profissional. Em relação a formar time forte, competitivo, isso acontece no tempo. Sem recursos, não há como fazer time forte. Mas ainda assim, apesar de ter assumido uma equipe já formada em 2018 e sem a menor possibilidade de mudanças, porque os jogadores tinham contratos de longo prazo, ao longo do tempo nós conseguimos realizar uma série de mudanças e a cada dia a nossa equipe vai se fortalecendo. E em 2020, para a alegria dos vascaínos, nós teremos um time ainda mais competitivo do que tem sido esse ano, e as premissas que nós colocamos, que seria disputar ali pelo meio da tabela, eu acho que elas estão acontecendo já em 19. E a gente espera que em 2020 a gente consiga disputar mais para cima na tabela. Em relação ao Tales, é óbvio que é um objetivo do clube sempre preservar os seus talentos. Isso obviamente vai depender de uma série de fatores. Do interesse do atleta, se vão surgir ou não propostas, se essas propostas serão ou não atraentes. Mas o fato é que a venda de ativos, a venda de jogadores, ela está presente em todos os clubes da Série A. E ela é, inclusive, mais importante e tem maior peso nos clubes que faturam mais. Esses clubes, habitualmente, têm uma receita de venda de jogadores maior do que os outros. Valeu? Isso aí, respostas, perguntas dos youtubers e as respostas do Alexandre Campelo, você curtindo aqui no Atenção Vascaínos, agradecendo a todos eles que participaram com a gente, fazendo esse vídeo especial para você, torcedor vascaíno ligado aqui no Atenção Vascaínos. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações e se inscreva também nas nossas redes sociais, @avascaínos. Facebook, Instagram e também no Twitter. Aproveite também, dá essa moral aqui no comentário, o que você achou dessa participação dos youtubers vascaínos aqui no Atenção Vascaínos.
Valeu!